Mateus capítulo 4, meus irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Quem achou, diga um amém. Quem não achou, diga misericórdia. Fique bem atento à leitura da palavra do Senhor, por gentileza. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o ser humano, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo no templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto lhe darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Versículo 11. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Pai amado, obrigado por tua palavra, e eu te peço a graça para ministrá-la. Me capacita, Senhor, como dizia Charles Spurgeon: eu creio no Espírito Santo. Eu digo, eu creio no Espírito Santo. Eu digo, eu preciso do Espírito Santo, e para a tua glória edificar meus irmãos e a mim mesmo, em nome de Jesus, diga amém. Amados, eu vi poucas pregações em Mateus capítulo 4. E eu coloquei um título para essa mensagem: tentação diabólica e seus objetivos. Tentação diabólica e seus objetivos. Esse é o tema para Mateus capítulo de número 4. A tentação, ela objetiva alcançar seus alvos e nos levar contra Deus. A tentação, ela tem um objetivo de alcançar os seus alvos. A tentação, ela não vem sem um alvo a alcançar. E o alvo a alcançar é nos levar contra Deus. Toda tentação, todo tipo de tentação é nos levar contra Deus.
E a tentação aqui é a tentação diabólica, porque a tentação aqui foi exatamente vinda de Satanás. Nós sabemos que existe a tentação do mundo nos atacando. E existe a tentação da nossa própria natureza humana. É preciso discernir se essa tentação, se esse ataque é diretamente do diabo, ou se essa tentação é da nossa própria natureza. Lembra que Tiago fala que quando um homem é tentado, ele é tentado pela sua própria concupiscência. Então, essa tentação é uma tentação da nossa natureza terrena. Ora, por isso que Paulo diz que a carne combate contra o espírito. A natureza terrena combate contra o nosso espírito. E é por isso que Paulo fala em Colossenses 3,5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, é incrível que a gente às vezes esquece que esta carta de Colossenses não foi escrita para os ímpios, não foi para os irmãos não foi para os ímpios de Colossos, da cidade de Colossos, não. Essa carta foi escrita para os santos de Colossos. Ou seja, Paulo está dizendo que nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, porque ela sempre vai ser contrária a Deus. Então, às vezes a tentação não é diabólica. Nós podemos dizer com segurança que às vezes a tentação, ela é da nossa própria natureza. A falta de matarmos a natureza terrena, ou seja, nos dará falta de santificação. E precisamos discernir quando é a tentação da natureza terrena, que deve ser mortificada diariamente. Porque nós ainda não somos um ser glorificado. A Bíblia mostra que nós somos seres que existe uma guerra. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, e o próprio Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo. Que corpo é esse? Eu esmurro a minha natureza terrena para que eu, pregando aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Quem está falando é o apóstolo Paulo, irmãos. A xerox de Jesus. Sabe como eu chamo Paulo? A xerox de Jesus. Então, quem está falando aí em 1 Coríntios é a xerox de Jesus. Então, a xerox, ou xerox, que pode ser as duas coisas, né? Ele está dizendo que ele esmurra o seu corpo para que não seja adokimos, reprovado, desqualificado. E quando ele fala esmurro, é como que ele estivesse num ringue. E ele diz assim, numa paráfrase desse texto: eu pego o meu punho e ergo diante da minha natureza em cima de um ringue, e eu miro e dou-lhe logo um nocaute. Pum! Não dá chance para a natureza. Se nós dermos chance para a natureza, ela é que nos nocauteia. Paulo diz: no primeiro ringue, no primeiro levante, na primeira tentação, você mira no meio da testa, como um bom nordestino, como a gente fala, no meio da testa e pum! Nocauteou. Igual o Popó baiano, não é? Que nocauteou muita gente. Irmãos, é interessante isso, não é? Quem está falando é a xerox de Jesus. E essa natureza se levanta todo dia. Todo dia ela se ergue. E nós precisamos nocautear. Então, tentação da natureza terrena. Aqui o contexto, eu só falei dessa, só para comparar, para diferenciar e para lembrarmos que a tentação aqui é do próprio Satanás. Não é a natureza, porque quem está aqui não tem natureza pecaminosa.
Quem está aqui é aquele que disse assim: quem me acusa de pecado? Quem está aqui é um que não peca. É que foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Só ele pode dizer assim: quem é que vai dizer alguma coisa que eu fiz de errado? Ou seja, quem é que vai me acusar de pecado? Então aqui está aquele que é o esplendor da glória de Deus. Hebreus, a expressão exata de seu ser. Oh, Jesus maravilhoso! Portanto, irmãos, é preciso discernir entre esse tipo de tentação. O contexto aqui é tentação diabólica. E eu tive que aprender isso, sabe, irmãos? Para discernir assim: esta tentação que eu estou sofrendo é da minha natureza? Preciso de santificação. Essa tentação é um ataque do diabo. Preciso de autoridade através da palavra. Tem que saber. Se for natureza, a gente se santifica. Se for o diabo, a gente tem que exercer a autoridade da palavra e dizer assim: está escrito, vai-te. Tem que saber. E eu tive que discernir isso. Eu cheguei em Ilhéus, pastorear lá em Ilhéus. Eu percebi que a tentação não era a minha natureza, era algo anormal. Era o diabo querendo me nocautear. E eu tive que usar muitas vezes assim: vai-te, Satanás, porque está escrito. Glória a Deus. Pode dar glória, irmão. Aqueles glória maravilhosos que teve ainda agora aqui, pode dar glória. Essa igreja é abençoada, linda e grande, viu? Deus abençoe, grande em graça e grande em número. Deus abençoe vocês, que multiplique. E nós nos veremos lá outras vezes, né? Se Deus permitir. Então, meus irmãos, este texto que lemos começa com a expressão a seguir. Esta expressão liga ou está conectada ou faz referência ao batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Quando fala a seguir logo após o batismo ele foi para o deserto. Portanto, seguir significa, ou a seguir significa, logo em seguida ao batismo de Jesus, ele foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado no deserto. Jesus era tão envolvido com o Espírito de Deus, pastor. Eu falei quinta-feira lá na EBQ, Escola Bíblica de Quinta, no lar. Jesus era tão envolvido com o Espírito Santo, que até na tentação o Espírito Santo estava conduzindo ele. Que glória, irmão. Até nessa tentação no deserto, foi o Espírito Santo quem levou Jesus. Então o Espírito de Deus o levou para ser tentado no deserto pelo diabo. Essa expressão ser tentado significa se submeter a teste com intenções malignas. Tentação aqui é isso: se submeter a teste com intenções malignas. Interessante é por que Jesus passou por isso. Eu diria, para nos ensinar a vencer com o poder da sua palavra. Ele está nos dando o aprendizado que nós, que não somos deuses, somos homens, a vencer Satanás com o poder da palavra. Ele não venceu Satanás como Deus. Como Deus, ele esmagou a sua cabeça e o venceu, lá como diz em Colossenses, deles, tendo despojado os principados e as potestades, deles triunfou na cruz, né? Colossenses 2,15. Jesus, irmãos, é tão forte, Jesus é tão forte, que na sua morte esmagou a cabeça de Satanás e venceu todos os demônios. Deus é tão tremendo que na sua fraqueza venceu Satanás e os demônios.
Não foi nem na ressurreição, pastor, foi na sua morte. A sua morte é tão forte, a sua morte é tão poderosa, que acabou com a força de Satanás e os seus demônios. A sua morte é forte, ele é forte até na morte. Ele é forte até na morte. Alguém fica assim, o pobrezinho Jesus na cruz, o bichinho, que nada, meu amigo, o bichinho, que nada. O glorioso, com peninha de Jesus na cruz, o pobre coitado sendo dilacerado. Não diga isso não, diga assim, ele é o rei na sua morte, ele tirou o poder dos demônios, esmagou a cabeça de Satanás na cruz. A morte de Jesus é muito forte. Então Jesus está nos ensinando aqui que como um homem nós podemos vencer Satanás através da palavra. Eu devo isso à chave linguística do Novo Testamento de Fritz Klein, Edições Vida Nova. Meus irmãos, nesse texto nós vemos vários objetivos que a tentação diabólica tem como alvo. Eu vou falar apenas de 2. Repito, neste texto nós vemos vários objetivos que a tentação diabólica tem como alvo. A tentação do diabo aqui tem 2 alvos que eu vou falar nessa noite. Poderia falar de 3, mas resolvi falar só de 2 para não assassinar o tempo. Primeiro alvo desta tentação diabólica aqui está em evidência: levar Jesus à soberba pelo poder. Sabia? A primeira intenção dessa tentação diabólica é levar Jesus à soberba pelo poder. Já já você vai entender. Eu sei que o diabo, diz aqui o texto que Jesus teve fome e ele disse, multiplica essas pedras em pães, não é? Eu sei que tem essa questão aí, mas além dessa questão aqui, entre linhas, está o que eu quero focar nessa noite, é levar Jesus à soberba pelo poder. Levar as pessoas à soberba é algo que é a essência de Satanás. A fonte da sua queda foi soberba. Satanás adora quem é soberbo, quem se acha, a ponto de dizer assim, esse cara sou eu. Ele adora esse negócio. Eu sou o melhor médico da cidade. Ele adora isso. Eu sou o melhor professor dessa cidade. Ele adora esse negócio aí. Eu sou a melhor cozinheira dessa cidade. Ele adora esse negócio. Ele acha ótimo isso, porque foi isso que o derrotou. A soberba do seu coração. E a nossa natureza, irmãos, é meia mostrada, não é toda mostrada. Ela gosta de glória. A gente gosta de glória. Antes de vir para cá eu disse assim, eu me escondo na cruz de Cristo, para que Ele seja glorificado. Eu lembro que uma vez, eu fui pregar, eu era novo convertido, pastor. E eu disse assim, hoje vai ser uma bênção. E eu orei a tarde inteira. Eu digo, hoje vai ser fogo, batemos com o Espírito Santo, poder do céu, vou pregar, vai ser uma labareda. Eu estudei, viu? Aí eu fui pregar. Isso, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, cheio de neofitismo. Lembra de Timóteo? Não coloque nem o pastor neófito, planta nova, neo novo, fito planta. Lembra? Paulo disse, não coloque um pastor novo não, porque ele vai cair na condenação de
Satanás. Qual é a condenação de Satanás? A soberba de ser igual a Deus. Subireis, sereis semelhante ao Altíssimo. Era novo. Irmãos, eu disse, irmãos, eu disse, hoje eu vou arrasar. Lá dentro de mim. Eu tenho facilidade de decorar a referência. Aí eu senti um negócio estranho. Aí eu fiz assim. Vamos orar de novo? Vamos orar de novo, irmãos? Aí só dizia misericórdia. Não saia mais nada. Nem João 3,16 eu lembrei. Aí eu, irmão, vamos orar pela terceira vez. Irmão, vamos pedir misericórdia. Eu digo, é para mim mesmo, né? Estava cheio de soberba. Eu não lembrei de João 3,16. Não consegui pregar 13 minutos. E só dizia assim, misericórdia. Esqueci tudo, irmão. Como é que se esquece de João 3,16? Deus deu um apagão para que o menino buchudo aprendesse a que a glória pertence só a Deus. E meu eu tinha que ir abaixo. Eu vou arrasar hoje. Meu Deus do céu, que neofitismo. Ainda bem que eu demorei tanto tempo na prensa do azeite. Depois disso, Deus me deu vários Getsêmanes. Aleluia! Getsemane 1, Getsemane 2, Getsemane 3, prensa, lugar do azeite, espremer, amassar, para ver se presta para alguma coisa. Aleluia! Sai arrasado. Aí eu escutei a voz do diabo, porque o diabo é terrível. Ele dá a caixa de banana e depois bota a banana na tua cara. Pá! Bota a caixa de banana, você cai e depois você pega a caixa de banana e faz assim, tá aí, palhaço. Pá! Eu digo, mas que covarde. Você é infeliz. É mesmo. Eu digo, eu vou desistir do ministério, não vou mais para o seminário, eu vou... acabei com a minha raça. Aí fui lá para dentro do mato. Aí chegou meu pastor. Aí tome vara, Bíblia. Aí foi queimando o meu eu, tirando o meu neofitismo. Glória a Deus. Aí eu aprendi a lição, glória. Menino buchudo, irmão, é normal. Aí eu fui chamado para pregar em Cabedelo. Aí eu fui bem mansinho, bem com a cara no pó. Alguém disse que um pregador, ele desceu assim, ó. Aí encontrou a irmãzinha na escada e disse assim, ô meu filho, se você tivesse subido como você está descendo, tinha sido uma benção. Porque ele subiu assim, ó. Eu sou o tampa de crush. Isso é um negócio da minha época, eu tenho 51 anos. Eu sou o tampa de crush. Desceu tampa de rolha. Seca. Subiu tampa de crush. Desceu tampa de rolha. Se tivesse subido tampa de rolha, tinha descido como tampa de crush, dando glória a Deus. Crush da minha época, você é muito novo, vocês são muito novos. Quem é da minha época aqui, 51 anos, levanta a mão. Tem coragem? As mulheres não levantam a mão não. Como é que você tem coragem, mulher? É sarada? Meus irmãos, doeu, mas valeu. Então, meus irmãos, quando o diabo diz, se és o Filho de Deus, ele não está duvidando da filiação de Jesus. Ele não está duvidando de que Jesus é o Filho de Deus. Não, a gente pensa nisso, mas não é não. Já preguei muito isso. E o diabo querendo colocar dúvida até em Jesus. Errado. Fui para o seminário e aprendi que eu estava errado. Não é dúvida. A expressão grega aqui é ei, que significa de fato és. O diabo está dizendo assim, de fato tu és o Filho de Deus. Podemos até parafrasear, já que tu és o Filho de Deus. Quantos aqui já pensaram que era uma dúvida? Sinceramente, levanta a mão.
É pouco aqui, é batismo missionário, irmão. Você quer Betel? Irmãos, eu sou assim, bem dinâmico, bem espontâneo, viu? Eu sou essa mesma cara. Eu só tenho uma cara, não tenho duas caras como baralho, não. Eu sou isso aqui. Tá? Deus fez cada um segundo o seu cada um. Pedro era uma coisa, Paulo era outra e Iraquitã é isso aqui. Então, meus irmãos, o diabo não está colocando dúvida, ele está afirmando. O diabo toma por certo a divindade do Filho de Deus. Introduz uma frase condicional. Ei, essa partícula, se, introduz uma frase condicional que toma por certo que a condição é uma realidade. Ou seja, o diabo está dizendo assim, é uma realidade que tu és o Filho de Deus e eu reconheço isso. Logo após ele dizer isso, confirmando a divindade de Jesus, é que ele diz, então transforma essas pedras em pães. Já que tu és o Filho de Deus, ele está querendo, meus irmãos, exatamente o que eu disse, levar Jesus à soberba pelo poder. Alguém já disse que quer conhecer o ser humano, dê poder a ele. Ele era encarregado, aí virou gerente. Aí virou gerente geral. Pronto, vai ser testado. Deu poder. Ele falou assim, agora aqui está o gerente geral. Nossa. Pronto. Eu sempre gosto de dizer, para a questão da soberba, algo que esmaga. Eu disse lá no seminário, pastor. Os seminaristas começam a estudar e começam a querer sufocar o professor, né? Perguntas capciosas, eles já sabem, eles querem, né? Misericórdia. Aí eu disse, olha, meus amigos, irmãos seminaristas, Jesus é a expressão exata de Deus, é Deus, é divino, desceu da glória e lavou os pés de Pedro. Baixa a bola, tudinho aqui. Eita pancada para seminarista. Eu digo, baixa a bola, você, Janiquim. A minha bola já foi baixada já. Depois daquela que eu levei, né? Nem bola tinha mais. Não era nem bola murcha. Era bola rasgada. Baixa a bola, porque Jesus é o Rei da Glória, lavou os pés de Pedro. Ó, quem aqui... Jesus chegou a dizer quando os discípulos, olha, os discípulos querendo ser quem era maior no reino do céu. Lembra disso? Lembra disso? Quem é quem é maior? A mãe, né, de Tiago e João. Quem é maior no reino de Deus? Olha só como eles estavam neófitos, soberbos, envolvidos pela tentação diabólica da soberba. Quem é maior? Tiago ou João? A mãe de Tiago falou assim, eu quero que o senhor coloque meu filho, um ao teu lado e outro, o lado direito e outro à tua esquerda. Olha só que mamãe também queria que botar o menino lá em cima. E o menino gostava desse negócio. Aí, Jesus falou assim, olha, quem quiser ser maior de todos, sirva. Agora olha para o seu irmão e fala assim, quer ser maior? Mesmo? Quer? Lava os pés de seu irmão, sirva seu irmão, que você é maior. Aleluia! Quer ser o João Grandão? Quer? Então sirva. Lava os pés dele. Ponto. Beleza. Aí você é maior. Jesus arrasou. Jesus está tratando com a soberba. E aqui é a fonte da soberba, o diabo. Está querendo levar exatamente Jesus, meus irmãos, para a soberba pelo poder. Ele falou assim, já que tu és o Filho de Deus, mostra teu poder aí. Aí, ele queria que Jesus, mas que atrevido, ele queria que Jesus fizesse, eu sou o Filho de Deus, lá vai. Pedras em pães. Jesus não fez. Primeiro que Jesus nem obedeceu ao diabo. Segundo, Jesus sabia que era soberba, que é próprio dele. Vocês estão entendendo a mensagem? Diga amém. Portanto, quando o diabo diz, se tu és o Filho de Deus, é uma realidade que Jesus é o Filho de Deus.
para transformar as pedras em pães. Irmãos, o objetivo desta tentação diabólica é levar Jesus à soberba pelo poder de ser filho de Deus. E mostrar seu poder transformador, ou transformando aquelas pedras. É a questão do poder pelo poder, sabe? O diabo queria que Jesus mostrasse o poder pelo poder. E Jesus não mostra o poder pelo poder. Quando ele mostra o poder, é para glorificar a Deus. A essência da tentação aqui é pelo fato de Jesus ser o que ele é, filho de Deus, e não por necessidade de pão em si mesma. O diabo não queria só a questão de que Jesus Cristo transformasse pedras em pães, não só a questão de suprir a necessidade, porque o diabo não é bonzinho, irmão. Ele é tenebroso. Ele queria que Jesus fizesse aquilo, o poder pelo poder. Foi a soberba que levou o coração do diabo a querer ser semelhante a Deus. E isso eu já falei. E isto causou sua queda. Foi esse tipo de tentação que ele seduziu Eva no jardim. Qual foi a tentação primordial? Qual foi o princípio da tentação? Não foi nem o fruto. Foi Gênesis 3:5. Porque o diabo disse assim: vocês serão semelhantes a Deus. Entendeu para entender? Pronto, aí Eva disse: tudo que eu quero ser semelhante a Deus. É o ego, é a soberba que traz o fruto. E caiu por isso. Portanto, meus irmãos, nessa noite, Deus está nos falando sobre isso. O que Ele já tratou comigo e vai tratar, porque ainda não sou perfeito. David Hunt, no seu livro Sedução do Cristianismo, ele diz assim: nenhum de nós já é uma obra de arte perfeita. Nenhum de nós já é uma obra de arte perfeita. Todos nós estamos na roda do oleiro, sendo aperfeiçoados segundo o padrão que Ele planejou. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós já é uma obra de arte perfeita. Nós mesmos sendo tratados por Deus, essa natureza, você tem que sempre pegar o punho e pum. Senão ela gosta de se exibir. Tudo que você fizer para Deus ou para as pessoas, só que antes a natureza, e faça, porque a glória vai ficar só para Ele. Qualquer ato que você fizer. Eu lembro que quem gosta muito disso é os fariseus, né? Lembra? Os fariseus, os saduceus gostavam das cadeiras principais, de se amostrar nas praças, né? Públicas. Eles gostavam da glória. Eles aumentaram os seus filactérios para dizer assim: Deus, nós somos muito santos. O diabo adorava aquilo. Soberba. Irmãos, em contraste ao diabo, Jesus, que é o grande, diz assim: sou humilde de coração. Mateus 11:29. Aquele que é o grande, que tem todo o poder no céu e na terra, ele diz assim: eu sou humilde de coração. Por isso que ele lavou os pés de Pedro. Oh, coisa maravilhosa. Aleluia. Esmaga-me por dentro, me santifica por dentro, provoca em mim humildade. Jesus lavar os pés de Pedro. Eu queria desafiar você a fazer isso literalmente. Escolha os pés de uma pessoa e lave, do seu pai, de sua mãe, alguém. Não vai ser heresia não, calma, o pastor não vai bater em mim não. Escolha alguém, tira os meios, lavar seus pés. Eu vou começar com a minha esposa linda, missionária Andréa, que está lá em Arco Verde pregando. Eu vou lavar os pés dela, aquele pés de um gordinho lindo, maravilhoso. Vem cá para lavar seus pés. É um símbolo assim. Já pensou Deus lavando os seus pés? É espetacular, irmãos. É Deus lavando os seus pés. É Deus lavando os pés de Pedro. É humildade. Olha, irmãos,
essa humildade serve para tanta coisa. Essa humildade não serve só para vocês fazer a coisa para a glória do Senhor. Essa humildade também serve, sabe para quê? Para a gente perdoar mais rápido, mais rápido. Para a gente perdoar mais rápido e não se ofender com pouca coisa. Olha para mim. Há muito problema na igreja. Aqui também tem, eu tenho certeza que tem. Tem pessoas que se ofendem com qualquer coisa. Qualquer pequena coisa. Pequena coisa ele. Vou sair da igreja. Não quero mais conversa com o irmão. Pequenas coisas. Então, quando a gente se ofende com pequenas coisas, ou quando a gente guarda rancor por muito tempo, ou não perdoa, é sinal que nós estamos perdendo a humildade, ou, na verdade, nós não estamos humildes. Porque quando você perdoa alguém, é sinal de humildade. Mata seu orgulho. Aquela raiva, aquela zanga, aquele ferimento que está assim dentro, aquela amargura, é soberba. Nessa noite, nós vamos voltar todo quebrado, e eu também, no meio de vocês. Como de matuto, no meio de vocês. Irmãos, a humildade evita muitos problemas na igreja. Evita muitos problemas. Eu poderia falar muita coisa, mas, olha, eu escrevi aqui, somente a humildade vence a soberba. Parece ser bobo, né? Que eu escrevi, até eu escrevi assim, parece que eu escrevi uma bobagem. É tão lógico, né? É tão óbvio. Somente a humildade vence a soberba. Não tem outra coisa que vença a soberba, só a humildade. A humildade nocauteia. É uma guilhotina na soberba. Somente a humildade vence a soberba. E nós só seremos humildes se nós nos enchermos de Jesus. Porque a nossa natureza, ela é má, orgulhosa, besta, soberba, metida besta. É. Não dá para dizer que é outra coisa. É assim. Jesus disse um dia em Mateus 7, vós que sois maus. Irmãos, eu demorei a descobrir que ninguém é bonzinho aqui não, nem eu. Ninguém é bonzinho não, nós somos uma peça ruim. Sem o enchimento do Espírito Santo, a gente é uma peça ruim. Nem vê que não tem não, todo mundo aqui, não se engana não. Eu sou tão bonzinho que nada. Jesus disse que vocês são maus discípulos. Então, meus irmãos, aperta a mão do seu irmão. Eu vou pedir só essa vez, aperta a mão dele. Fala assim, vamos nos encher do Espírito Santo, porque essa igreja batista missionária de Serra Talhada será melhor do que é para a glória de Deus. Essa igreja é bênção. Um dia Paulo escreveu para a igreja de Tessalonicenses, que começa com T também. Aqui é Talhada. Era lá, é Tessalonicenses. Irmãos, eu não preciso ensinar amor a vocês, porque vocês foram instruídos pelo próprio Deus a amar. Meu Deus, eu queria pastorear Tessalonicenses, e depois Filipenses, e depois Tessalonicenses, e depois Filipenses. Corinto, estou fora, não aguento não. Não me mande para Corinto, porque não dá para mim não. Eu não estou preparado ainda para Corinto não. Só Paulo. Mas Paulo disse para Tessalonicenses, eu não preciso ensinar amor para vocês. Irmãos, eu quero que seja essa igreja assim, Tessalônica, aqui. Que o pastor diga assim, eu não preciso ensinar amor para vocês. Porque Deus instruiu vocês a amarem. Assim seja, eu não conheço vocês. Assim seja. Mas Paulo disse assim, mas melhore um pouco mais. No amor, que coisa, hein? Não era para Paulo ficar calado, irmão? Não calou não, vocês já amam, né? Ame mais. Aqui já ama? Eu tenho certeza disso. Tenho boa notícia de vocês. A carta de vocês já chegou lá para mim várias vezes. Primeira carta, segunda carta, terceira carta, quarta carta, quinta carta. Pastor Helder, pastor Paulo César. Já tem umas 6 cartas acerca de você. Eu quero ir lá, meu filho. Então eu vou querer sofrer. Aumente mais. Charles Spurgeon. Bem, é assim a pronúncia. Charles Spurgeon. Nossa.
É assim. No seu livro Vencendo a Ansiedade, que eu estou lendo, ele disse assim: é tão doce ser humilde como uma criança. Charles Spurgeon, Vencendo a Ansiedade. Estou lendo esse livro. Ele diz assim, da edição cristã, ele diz assim: é tão doce ser humilde como uma criança. Ô irmãos, eu sou pai de 2 filhos, com muito orgulho e alegria. Eu já errei várias vezes, me excedi. Aí de repente, irmãos, não é que eu pratiquei violência com meus filhos, não, mas eu excedi. Aí, pastor, alguns segundos, vem meu filho David, e agora o Daniel, alguns segundos que eu dei umas palmadas, ele vem me dar um beijo, eu digo, me mata, que eu mereço. Tem gente que guarda rancor 1 semana, 24 horas. Paulo disse que a vossa ira não ultrapasse o pôr do sol. Às vezes as pessoas guardam rancor 1 semana, 1 mês, 1 ano. Eu já vi um irmão dizendo assim, depois de 10 anos, eu lembro aquele dia, e disse a data, e disse o dia, que eu, de uma bobagem, anos, guardando esse rancor. Gente do céu, anos, eu fiquei espantado. Irmãos, quanto mais veloz a gente perdoa, mais de Jesus nós vamos ter. Aí, irmão, depois de alguns minutos, o menino vai me dar um beijo. Eu digo, se me mata, é muita humildade. Doce humildade de uma criança. Nesse sentido, nunca queira parar de ser criança. Agora, Paulo disse, no conhecimento não é para ser menino, mas na malícia e no orgulho, diga amém. A segunda coisa, meus irmãos, o alvo que objetiva esta tentação diabólica contra Jesus é levar Jesus à parcialidade bíblica. Satanás quer levar Jesus à parcialidade bíblica. Você vai entender. O diabo, ao ouvir Jesus dizer, está escrito, ele usa a mesma expressão de Jesus. Quando Jesus disse assim, está escrito, o diabo disse, está escrito. Já pensou, irmão? O diabo ensinando a Bíblia para Jesus, quer ensinar Jesus a Bíblia. Já pensou que é atrevido? Quer ensinar aquele que é o Logos, a palavra em ação? Irmãos, ele é terrivelmente astuto. Ele quer ensinar aquele que é a palavra, irmão. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque se ele quis levar Jesus à parcialidade bíblica, imagina a gente. E esta afirmativa do diabo, a esta afirmativa do diabo, Jesus respondeu, também está escrito. O diabo disse em Mateus 4,6, está escrito. E Jesus em 4,7 disse, também está escrito. Foi aqui que nasceu o meu livro. Uma meditação no quarto. Me chamou a atenção essa expressão de Cristo. Também está escrito. Jesus quer dizer, você quer me levar à parcialidade bíblica? Você quer me levar a somente um pedaço das Escrituras? Irmãos, o diabo trouxe a Escritura. É incrível o diabo trazer a Escritura para tentar confundir aquele que é a palavra. É ou não? Então, frase que está no livro. Quando o diabo utiliza a Bíblia
para conversar conosco, devemos usar a Bíblia para confrontá-lo. Quando o diabo utilizar a Bíblia para conversar conosco, devemos usar a Bíblia para confrontá-lo. Foi isso que Jesus fez. O diabo trouxe a Bíblia para tentar confundir Jesus. E Jesus o confrontou com outra parte da Bíblia. Eu quero que você entenda isso. Que se você entender isso, você vai entender a proposta do nosso livro. É exatamente isso. Trazer o está escrito e também está escrito. Está escrito e também está escrito. Está escrito e também está escrito. Quem entendeu, diga amém. Porque se você ficar só com o está escrito, você cai na arapuca da tentação de Satanás. Quando o diabo utiliza a Bíblia para conversar conosco, devemos usar a Bíblia para confrontá-lo e destruir seus ardis, que neste caso, aqui, veio misturado com casca de banana de sua teologia parcial. Quando eu falei com o pastor Michel lá de Ilhéus, pastor Michel Ramos, sobre esse assunto aqui, sabe o que ele disse? Eu coloquei, está no livro. Ele disse: pastor Iractan, tendo dito o senhor essas coisas, compartilhado comigo, eu posso dizer que o diabo é o teólogo da metade. Porque ele disse, está escrito, o Salmo 91:11, só faltou dizer referência, né? Só faltou dizer assim, no Salmo 91:11 está escrito que teus anjos vão te livrar. Irmão, olha o diabo usando a Bíblia. Tu já pensasse que é negócio sério? E ele está dizendo o quê? Uma mentira? Não. Ele é o pai da João 8:44. Mas como é que o pai da mentira aqui fala a verdade? Nota 10. Ele é o pai da mentira, mas aqui ele resolveu falar a verdade. Então tenha cuidado quando dá falar a verdade. Ele tem alguma coisa para arrebentar a gente. Porque ele é propício a mentir. Mas aqui ele falou a verdade. Eu acho, pastor Eldo, me ajuda aí. Eu acho que foi a única vez que o diabo falou a verdade na história dele aqui. Me ajude se foi em outro lugar. A única vez que o diabo disse a verdade foi aqui. Ele tem alguma arapuca, não tem? Grande. Olha, irmãos. O diabo, ele trouxe a metade. Jesus trouxe a completude. O diabo disse, está escrito. Jesus disse, também está escrito. Está escrito que o anjo vai livrar, mas não tentarás ao Senhor teu Deus. Então vamos lá, caminhando já para o fim dessa mensagem, quase. Foi muito atrevimento o diabo tentar confundir com palavras bíblicas. Com palavras bíblicas. Aquele que é a própria palavra, o Logos. É surpreendente que o pai da mentira tenha decidido falar uma verdade e uma verdade bíblica. É surpreendente. Agora vai a frase. Essa frase impactou a minha vida, que Deus me incapacitou pela sua glória, pela sua graça. Eu nasci em Baraúna, aprendi a ler na terceira série, fui chamado de tapado, a minha letra era horrorosa e eu escrevi um livro. Não dá nem para me gloriar. Se eu quisesse me gloriar, não dava. Eu não sabia nunca que ia ter a capacidade de escrever o livro. Foi bom, porque se eu nascesse em São Paulo, minha letra bonita, uma mente brilhante, um menino superdotado, talvez eu não estava tão humilde como eu estou aqui hoje.
tinha dado mais trabalho ao Espírito Santo. Nem me gloriar. Quem não sabe onde é Baraúna? Sabe nada. Onde é que é isso, esse negócio aí? Quem sabe onde é que trem de Baraúna, pastor? Baraúna é um engenho lá em Aliança, perto de Carpina. Perto mais de Nazaré da Mata. Foi lá que eu nasci. Só tem cana hoje lá. Lá que eu nasci. Então, eu digo muito obrigado, Senhor, que eu nasci lá. Jesus nasceu em Nazaré, só tinha 500 pessoas onde ele nasceu. Aí disseram assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi lá que Deus decidiu criar Jesus, né? Nasceu em Belém, né? Nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. E em Nazaré tinha 500 pessoas. Ô cidade! Foi lá que ele foi criado. Aquele que é dono de tudo, aquele que é dono do universo, das 110 bilhões de Via Láctea, resolveu morar em Nazaré, para nos ensinar a humildade. Quando o diabo diz uma verdade isolada e parcial, ele deseja nos levar para uma mentira pública e total. Vou repetir. Quando o diabo diz uma verdade isolada e parcial, pela metade, ele deseja nos levar para uma mentira pública e total. Esse foi o alvo dele. Jesus nos ensina aqui, mesmo que de forma indireta, que não devemos palmilhar o caminho da parcialidade bíblica ou a estrada do unilateralismo teológico. Portanto, o também está escrito, ou a teologia do mas também, ensinada por Jesus nesse texto, nos livrará de cairmos na tentação diabólica da parcialidade bíblica. Está escrito é equilíbrio, ou melhor dizendo, o está escrito é equilibrado com também está escrito. Você pega a Bíblia, está escrito, aí você pega, também está escrito. Isso é o equilíbrio. Sem esse equilíbrio, nós vamos ter problemas teológicos, problemas interpretativos e problemas para a nossa vida. É isso que o diabo quer causar. É incrível, meus irmãos, que me espanta que com a própria Bíblia, o diabo quer nos confundir. Se nós não conhecemos a Bíblia por completo, o diabo pode tentar nos confundir com uma parte. Foi isso que ele quis fazer com Jesus. Teve alguns jovens que eles disseram assim, está escrito, olha aí, tudo é possível que crê. Está escrito. Se alguém pedir alguma coisa, crendo, já recebeu. Aí estava em frente ao mar. Nós vamos agora andar por cima das águas. Porque está escrito, tudo é possível quem crê. E eu creio. Aí foi naquela meninice. E declaro, e não sei o quê, e há poder na minha palavra. Tem não, na tua palavra tem não. Tem não. Tem só de desanimar os outros, mas não tem poder de criativo. Aí eles foram, porque estava escrito. E o diabo dizendo assim, isso aí. O diabo estava lá perto. Está escrito mesmo, vai. E eles morreram. Porque eles caíram no laço de Satanás. Está escrito ou não? Tá. Esqueceram que também está escrito. Só acontece se for a vontade de Deus, se Deus quiser fazer. A fé e a soberania. E também nós não podemos tentar a Deus. Está escrito pela boca de Jesus, não tentarás. Percebe que está escrito sim? Tudo é possível que crê. Mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eles tentaram e ficaram com a teologia da metade. Precisamos conhecer a Bíblia toda. Por isso que nós chamamos de
Analogia das Escrituras. Está escrito, este equilíbrio bíblico e teológico mantém nossa saúde espiritual e evita muitas tragédias por toda a nossa caminhada cristã, como também nos faz vencer a tentação de ficarmos apenas com partes das Escrituras. É exatamente isso, meus irmãos, que eu proponho no livro, que tem um título: Sarando as deficiências da nossa fé na pós-modernidade. E tem uma palavra bem grande lá: equilíbrio. Eu disse só deu glória. Eu quero fazer as aplicações e eu quero apresentar o livro em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muito agradecido porque o pastor me deu um tempo muito bom. Aplicação. Às vezes somos tentados pelo que somos. Às vezes nós somos tentados pelo que somos. Diretor da faculdade, pastor da primeira igreja batista de João Pessoa. Uau! Estevão Fernandes. Pastor da maior igreja do mundo. Às vezes nós somos tentados pelo que somos. A melhor cabeleireira da cidade. O melhor motorista. O melhor carreteiro. Às vezes nós somos tentados pelo que somos. E não pelo que nos é oferecido. Cuidemos com a humildade. Ou cuidemos com humildade aquilo que somos. Amém? Cuidemos com humildade aquilo que somos. E como dizia Lutero em outro contexto, eu vou dizer: Deus me ajude. Devemos pedir ao Espírito de Deus que elimine em nós a soberba, para não cairmos na tentação diabólica. Livremo-nos da soberba. Ela leva à queda, afasta as pessoas e enfeiura a vida. A soberba nos leva à queda, afasta as pessoas e enfeiura a vida. A humildade é o inverso. Como está nosso conhecimento total das Escrituras? Total. De Gênesis a Apocalipse. E de Macharé, de Apocalipse a Gênesis. Como está seu conhecimento total? Está escrito? Também está escrito. Mandaram para mim uma mensagem esses dias, querendo me convencer que o batismo não precisa mais nas águas. Diz que Paulo, epa, está escrito, também está escrito, Paulo batizou lá em Corinto. E Jesus fez o quê? Jesus mandou. Irmãos, foi muito argumento de uma pessoa que mandou dizendo que o batismo nas águas não precisa mais. Até textos foi sucumbidos. Está escrito, também está escrito. Devemos ser discípulos mais que bereanos. Os irmãos lembram daqueles irmãos de Bereia, Atos 17:11, que liam as Escrituras todos os dias? Devemos ser mais do que bereanos. Ler toda a Escritura. 1 Coríntios, 1 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada. Nós precisamos dessa toda a Escritura. Que o diabo, ele vai querer que a gente tenha só um pedaço. O versículo isolados, ou parte dela. Lendo o está escrito, mas também lendo o também está escrito. Soli deu glória. Eu queria orar, eu quero apresentar o livro e vamos encerrar agora. Eu creio que, pela graça, eu creio que os irmãos entenderam a mensagem, que o alvo da tentação diabólica é levar Jesus à soberba pelo que ele era. E levar Jesus, tentar levar Jesus a um taco das Escrituras. Você acha que ele ia vencer Jesus?
mas foi atrevido em fazer. Então, a Bíblia fala, que em 1 João 5,18, que o maligno não nos toca. 1 João 5,18. Aquele que nasceu de Deus, o maligno não toca. No original é não nos fere. Mas Paulo também diz, não ignoramos os seus ardis. Paulo também diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para estar preparado contra as astutas ciladas de Satanás. O diabo, ele não nos fere. Ele não tem poder de tocar em nós, de nos ferir. Mas ele tenta nos confundir. E às vezes, com a própria Escritura. Fiquemos de pé só um instante. Pai querido, glória ao teu nome, Senhor. Obrigado pela graça de expor a tua palavra, com as minhas limitações e para a tua glória. E que possamos voltar marcados pelo que ouvimos nessa noite, para teu louvor, para a tua glória. Diga amém. Poder estar, meus irmãos, eu queria agora apresentar o livro, vai ser rápido. Irmãos, olha, esse livro é o primeiro livro que nós escrevemos, temos outros temas.